Ministros do Supremo Tribunal Federal escolheram nesta quarta-feira os 4 nomes que disputarão 2 vagas na advocacia do Tribunal Superior Eleitoral. Entre os 4, 2 serão escolhidos por Lula e tomarão posse na corte para um mandato de 2 anos. Os nomes votados pelo STF já eram esperados, já que vinham sendo discutidos entre os ministros internamente. A depender da escolha de Lula, o ministro Alexandre de Moraes poderá emplacar 2 aliados e aumentar sua influência sobre o TSE. Apesar de não existir prazo para que Lula escolha os novos ministros, as indicações poderão interferir no futuro político do Brasil, já que a Corte Eleitoral julgará um caso que poderá tornar Jair Bolsonaro inelegível. E aí, Cláudio Dantas, como é que você interpreta, Dantas, essa definição dos escolhidos? Ô, Brown, olha só, tem um erro de origem, uma ilegalidade, ou melhor, uma inconstitucionalidade de origem desta lista quádrupla que foi encaminhada ao Supremo. Não existe lista quádrupla, nunca existiu. A Constituição prevê, no seu artigo 119, a indicação de 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral para a composição do colegiado ali do TSE. Ou seja, ou você tem uma lista sextupla, ou você tem uma lista tríplice para cada vaga, para cada uma das 2 vagas. Então, de cara, já tem uma invencionice nesse processo. Isso é só uma sinalização do que está acontecendo lá no TSE. Eu escrevi na semana passada um artigo publicado no site da Jovem Pan, mostrando que haviam 2 favoritos, nomes, inclusive escolhidos e indicados pelo ministro Alexandre de Moraes. Um deles é um amigo seu, professor de Direito Administrativo, que não tem nenhuma experiência com o direito eleitoral. Então, isso tem causado muita indignação na advocacia, no meio jurídico de uma maneira geral, até porque essas substituições também estão sendo feitas ao arrepio da tradição do TSE. Quando você tem a saída de ministros titulares, normalmente é prática, geralmente quem assume são os substitutos. Dessa vez, eles foram forçados a desistir simplesmente de concorrer. Foram avisados, olha, esqueçam, vocês não vão assumir o cargo de titular. E um dos ministros, que é titular, poderia concorrer a ser reconduzido a um novo mandato e também foi forçado a desistir dessa recondução. Então o jogo é bruto, pesado. Nos bastidores não se fala outra coisa que não seja arbítrio. Infelizmente, o resultado disso não será muito diferente daquele que nós já vimos em 2022, na campanha da eleição passada. Pavinato. Olha, nós vimos aí que a tradição foi mandada para o vinagre, que é estranho. A lista quádrupla que o Dantas mencionou, nem se fale. Uma lista que vai ser elaborada por alguém que acolhe, dá andamento e julga ações sem embasamento jurídico protocoladas pelo PT, mas que não acolhe e, sem mesmo distribuir, condena por litigância de má-fé ações propostas pelo PL. Manda essa lista para o presidente Lula, que é arqui-inimigo e rival, não são apenas concorrentes, é arqui-inimigo e rival de Bolsonaro. Vamos lembrar o que aconteceu na Lava Jato? Quando o Sérgio Moro deixou a magistratura e aceitou ser ministro do presidente Bolsonaro, considerado arqui-inimigo e rival de Lula, ele deu de bandeja ao Supremo Tribunal Federal, ele, Moro, um argumento objetivo para que a sua suspeição fosse reconhecida e assim tudo fosse anulado. Todas as condenações que pesavam sobre Lula fossem anuladas. Essa suspeição de Moro, essa saída de Moro, a escolha de Moro para a composição de um ministério do executivo por Bolsonaro, sacramentou a suspeição de Moro e enterrou de vez o principal alvo da Lava Jato, que era o presidente Lula. Pois bem, agora nós vamos ter esta lista. Quem é que vai escolher os juízes que vão julgar o Bolsonaro? O arqui-inimigo e rival de Bolsonaro.
Só que já estão escolhidos, viu, Pavê? Exatamente. Acabou de sair. Acabou de sair. Saíram os dois nomes, aí. Então os felizardos, querem apostar, não vão ser declarados suspeitos. Não sei nem quem são, mas não vão ser declarados suspeitos. São os que o Dantas já tinha mencionado. Ministro substituto André Ramos Tavares e o advogado Floriano de Azevedo Marques, o próprio ministro Alexandre de Moraes, que anunciou agora há pouco no encerramento da sessão do plenário do STF. São os dois nomes escolhidos pelo presidente Lula. Bem, vão ser declarados suspeitos? Desculpa que a gente ficou aqui numa sincronia, não sei se ia falar ou não, mas eu tô com isso na cabeça, porque se o Moro foi suspeito e assim todas as condenações de Lula foram apagadas da história do judiciário, da história processual brasileira, você não se pode nem mencioná-las mais, nem tecnicamente, nem se você for um dos ministros que participou da sessão de julgamento, como é o caso do Marco Aurélio Melo, que foi censurado. Um trecho em que ele falava dessa votação foi retirado de uma live. O ministro Marco Aurélio Melo que participou do julgamento. Se nem ele pode falar, que se dirá nós, meros mortais. E se essa suspeição se deu por conta disso, agora, não vai se dar suspeição contra esses escolhidos por Lula para julgar o seu arqui-inimigo e rival? É mais uma prova de que eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, Vitor. Você chamou, Dantas? Chamei. Olha só, vamos lá. Floriano de Azevedo Marques, tá? Amigo pessoal, professor de Direito Administrativo da USP, sem experiência no eleitoral. Ninguém questiona, tudo certo, tá tudo bem. Então do que se trata? É uma indicação pessoal para cumprir uma missão? A resposta é com vocês. Lewandowski era um advogado sem experiência em nada. Virou um desembargador sem experiência em nada e virou ministro do STF sem experiência em nada. Faquim, Beraldo, você está lembrando aqui? O Faquim ainda entende direito de família. Bom, a gente vê o que virou a justiça brasileira. É esse jogo de xadrez aonde o objetivo é atender interesses pessoais. E não só neste caso do presidente da República, mas também o interesse daqueles ministros, daquelas pessoas que operam todo o lobby das indicações porque tem interesse em aumentar o seu poder no sistema judiciário. Quantos e quantos escritórios de advocacia de ministros, filhos de ministros, que atuam nas cortes, onde os pais são ministros, sem absolutamente nenhum constrangimento. Chegamos a um nível da relação do ambiente judicial aonde o respeito ficou para trás. Temos fotos de advogado de bermuda no Supremo Tribunal Federal durante um final de semana e as pessoas achando isso normal, dando risada. Encontros de ministro com MST que quebra a lei. Isso tudo tido como normal. Olha, eu tive o privilégio de conviver por muitos anos com o ex-ministro do STF e ex-presidente do TSE, Oscar Dias Correia. Foi indicado ao Supremo pelo então presidente João Figueiredo. Doutor Oscar Dias Correia foi da UDN, uma figura histórica, lutou junto com seu grupo como poucos contra a esquerda e o comunismo de verdade que estava tentando se instalar no Brasil na década de 60. Ele que prestou serviços inestimáveis ao Brasil, passou a sua vida dirigindo o seu próprio carro, o seu Opala cinza, baqueado, mas ali, porque não tinha benesse, não tinha acordo, não tinha nada escuso na sua vida e morreu um homem limpo, digno. Agora, falarão a mesma coisa esses operadores da justiça brasileira que estão instalados no tribunal
e jogando junto com o presidente da República, esse é o Brasil de hoje. E aí? Oi, Dantas. Pois não. Não, peraí. O Beraldo, não é xadrez não, tá? É mais simples. É mais simples. É dama. Vocês... Dama. Se você... Não, é mais simples. É menos refinado. Olha só, na semana passada nós tivemos a cassação do Deltan por unanimidade pelo TSE. Isso atendeu ao interesse de quem? Do presidente da República, que agora aprova em tempo recorde a indicação de um indicado do presidente do TSE para o mesmo tribunal. E aí, Roberto Mota, depois de acompanhar toda essa costura, Mota, que nos diz, será que está mesmo traçado o caminho para a retirada dos direitos políticos do ex-presidente Bolsonaro, Mota? A menos que o tão proclamado protagonismo do Congresso Nacional encontre alguma forma de mudar o curso dos próximos meses, parece que sim, Brown. Parece que o presidente Bolsonaro vai ter que pagar pelo crime de ter sido, talvez, o presidente da República mais popular que o Brasil já teve. Para muitos, esse é um crime imperdoável, inafiançável e imprescritível. Mas é preciso acompanhar as cenas dos próximos capítulos, porque há muitos personagens envolvidos nessa história, inclusive alguns que não estão no palco, estão lá atrás, nos bastidores. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que vale a pena fazer duas observações rápidas aqui. A primeira nos remete à existência de uma justiça eleitoral. É um ponto que já foi levantado algumas vezes. A justiça eleitoral foi criada logo após a Revolução de 1930 no Brasil. E o nosso sistema eleitoral, quem já foi candidato a alguma coisa, sabe disso, é de uma complexidade inacreditável. É, inclusive, mais complexo do que o tal arcabouço fiscal. Então, qualquer cidadão brasileiro que se candidate a um cargo eletivo, ele está sujeito a ele entrega a sua sorte nas mãos dessa complexidade da qual qualquer decisão pode sair. Esse é um ponto. O outro, que eu acho que a gente também precisa ressaltar, é esse dilema do modelo democrático republicano. É um dilema que não é só do Brasil, acontece em outros países também, inclusive nos Estados Unidos. O dilema de que os políticos nomeiam os magistrados que um dia poderão julgá-los. Como é que você lida com isso? Como é que se evita um mau uso desse sistema? Eu não conheço nenhuma resposta fácil para essa pergunta.